dentro dessas áreas que o presidente Lula deveria adotar? Bom, é evidente trazer essas empresas para uma administração que contemple o interesse nacional, não do liberalismo econômico. Não há dúvida alguma disso. E ele devia fazer isso como está fazendo agora. Ele está dizendo com clareza que o Banco Central é o banco do capital financeiro, que é um capital que não tem alma, não tem solidariedade com o povo, pensa só em dinheiro de uma minoria. Ele devia ocupar uma rede nacional que ele tem direito de se colocar, porque o discurso que ele tem feito é porreta, é admirável, mas não é na posse do nosso amigo lá no BNDES, com a presença do presidente do Banco Itaú, que ele vai dizer isso. Ele precisa de um apoio popular. E se o apoio não vier por parte dessas chamadas e supostas elites vinculadas à mídia, que é vinculada a interesses internacionais de submissão e colonização do Brasil, ele deve se dirigir ao povo através de uma rede. Então, substituímos essas manifestações de grupos de interesse econômico por uma manifestação popular. Me chamem que eu vou. Uma manifestação brutal em Brasília, apoiando a queda dos juros e o domínio do Banco Central pelo interesse do desenvolvimento brasileiro, do crescimento industrial, da geração de empregos, da soberania. Senão, não vamos a lugar algum. E vai ficar essa conversa. O Lula está falando, mas está sozinho. E sozinho dentro do próprio governo. A impressão que eu tenho é que ele fala uma coisa e o governo, uma boa parte do governo, se comporta de forma diferente. Não é uma crítica ao Haddad. Eu acho que o Haddad está fazendo um jogo de se valer da pressão do Lula e da revolta com os juros altos para pressionar o Banco Central a mudar o comportamento. Mas parece que isso não vai acontecer. O Banco Central tem que ter a intervenção do Estado. E essa intervenção é legal. O Banco Central já errou na previsão das metas por 2 anos seguidos. Ele pode ser mudado inteiramente pelo presidente da República, submetido às novas nomeações ao Senado Federal. O senhor foi um crítico da escolha do ex-senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. Por que, senador? Eu não fui crítico da escolha do João Prats. Eu sou um crítico da condução da Petrobras. Veja bem, quem é o Jean Paul Prats? Ele era um consultor de empresas privadas de petróleo. Se não me engano, da Shell e da Texaco também. Ele foi relator de um projeto que a bancada do PT urdiu no Senado. Mais do que a bancada, a assessoria da bancada federal do PT. Estabelecia um projeto de equilíbrio dos preços, um fundo de equilíbrio. Este fundo era suportado por um imposto na exportação do óleo bruto. O que significa isso? Quando você cobra a exportação do óleo bruto, você automaticamente estimula a produção nacional, não é isso? Porque senão o óleo vai chegar mais caro lá para fora, vai entrar com dificuldade no Brasil. Você está estimulando as refinarias no Brasil. Ele não é nem sequer um projeto nacionalista, um projeto estatizante. Eu gostaria que fosse. Este projeto foi para a mão do Prats. O Prats acabou, na sua relatoria, com o imposto sobre o óleo cru e criou um fundo com dinheiro do Tesouro e de concessões de poços de petróleo ao grupo privado internacional. Ele estava estimulando a internacionalização da produção do petróleo, ao invés de estimular a produção interna. Não vejo como é que esse tipo de visão possa ser interessante ao Brasil. Nós hoje temos uma reserva do petróleo, René, 3 vezes maior que a norte-americana. Eles querem tomar conta do petróleo brasileiro de todas as formas. Por que o Lula caiu e a Dilma foi presa? Sempre fui um crítico das políticas do Meirelles, do Joaquim Levy e tudo mais. Mas a Dilma é uma mulher íntegra, séria. Eu não concordava com algumas coisas da sua política, mas ela foi derrubada porque ela estava, de certa forma, defendendo aquele fundo do petróleo para a educação e para a saúde no Brasil. Eles derrubaram a Dilma e prenderam o Lula por isso. Eles queriam o petróleo, a água, o Banco Central e o fim das garantias sociais dos trabalhadores brasileiros. Então,
Nós temos que entender isso e o Lula entende isso com clareza. Se você acompanhar os discursos dele agora, você vê que ele entende. Mas nessa frente artificialmente montada, parece que ele tem um discurso rigorosamente isolado, René. É ruim isso. Eu quero mais